Você já se perguntou até onde a ciência pode ir em nome do progresso? E se eu te dissesse que existe uma história na internet sobre um experimento tão cruel que desafia os limites da sanidade humana? Uma história que envolve cientistas russos, 5 prisioneiros políticos e um gás estimulante que os manteria acordados por 30 dias seguidos. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na lenda mais assustadora da internet: o experimento russo do sono. Juntos, vamos desvendar cada detalhe macabro dessa história, separar o que é fato do que é ficção e descobrir a verdade por trás desse conto que assombra a web há anos. Você está pronto para não dormir esta noite? Então fique comigo até o final. A história começa no final dos anos 40, em um laboratório secreto na União Soviética. Em plena Guerra Fria, a busca por uma vantagem militar era incessante. Pesquisadores soviéticos teriam desenvolvido um gás experimental, um estimulante poderoso que poderia eliminar a necessidade de sono. Para testar essa substância, eles selecionaram 5 prisioneiros políticos, prometendo-lhes a liberdade se sobrevivessem a 30 dias trancados em uma câmara selada, respirando esse gás. Os prisioneiros seriam monitorados por microfones e vigias de vidro espesso. O objetivo? Criar o soldado perfeito, capaz de lutar por dias sem descanso. Nos primeiros dias, tudo parecia correr conforme o plano. Os prisioneiros conversavam, compartilhavam histórias e pareciam otimistas com a promessa de liberdade. Mas por volta do 5º dia, o clima mudou. As conversas se tornaram mais sombrias, focadas em traumas passados, e a paranoia começou a se instalar. Eles pararam de falar uns com os outros e começaram a sussurrar nos microfones, como se estivessem tentando ganhar a confiança dos pesquisadores, traindo seus companheiros. O comportamento deles se tornava cada vez mais errático e perturbador. Ao 9º dia, o caos se instalou. Um dos prisioneiros começou a correr pela câmara, gritando sem parar por horas, até que suas cordas vocais se romperam e ele só conseguia emitir guinchos. Os outros não reagiram. Em vez disso, continuaram a sussurrar nos microfones. Depois, outros 2 começaram a gritar. Os que não gritavam rasgaram as páginas dos livros que receberam, defecaram nelas e as colaram sobre os vidros da observação, bloqueando a visão dos cientistas. O silêncio caiu sobre a câmara. Por dias, os pesquisadores não ouviram nada. Eles não sabiam se os prisioneiros estavam vivos ou mortos. A comunicação foi totalmente cortada. Preocupados com o estado dos equipamentos e, claro, com a situação dos prisioneiros, os cientistas decidiram intervir no 15º dia. Eles anunciaram pelo interfone que abririam a câmara para verificar os microfones. Avisaram que todos deveriam se deitar no chão e que quem cooperasse ganharia a liberdade imediata. Para surpresa deles, uma única voz calma respondeu: "Não queremos mais ser libertados." A resposta gelou a espinha de todos na sala de controle. O que teria acontecido lá dentro para que eles recusassem a própria liberdade? Decididos a descobrir, os cientistas desligaram o gás estimulante e injetaram ar fresco na câmara. Imediatamente, os prisioneiros começaram a gritar. Eles imploravam, suplicavam para que o gás fosse ligado novamente. Pareciam desesperados, como se o gás fosse a única coisa que os mantinha vivos, ou talvez a única coisa que os mantinha sãos. Quando os soldados finalmente abriram a porta, a cena que encontraram era um pesadelo indescritível. Apenas 4 dos 5 prisioneiros estavam vivos. As rações de comida dos últimos dias estavam intactas, mas os corpos dos prisioneiros estavam mutilados. Havia pedaços de carne arrancados de seus próprios corpos, espalhados pelo chão. Os ferimentos indicavam que eles mesmos os haviam infligido. Os órgãos abdominais abaixo da caixa torácica de todos os 4 sobreviventes haviam sido removidos. Músculos e pele estavam arrancados, deixando costelas e pulmões expostos.
O mais chocante era que os sistemas digestivos pareciam estar funcionando, digerindo sua própria carne. Eles estavam se devorando vivos. A tentativa de resgate foi um massacre. Os prisioneiros lutaram com uma força sobre-humana, resistindo a serem removidos da câmara. Eles mataram um soldado e feriram gravemente outro. Durante a luta, um dos prisioneiros teve o baço rompido e perdeu muito sangue. Mesmo assim, continuou a lutar e gritar, implorando pelo gás até seu coração parar. Os outros 3 foram contidos e levados para uma instalação médica. A tentativa de tratá-los foi igualmente horrenda. Eles se recusavam a ser sedados, lutando com uma força descomunal. Um deles, enquanto era operado para recolocar seus órgãos, sorriu para o cirurgião e continuou a lutar, mesmo com os músculos do rosto rasgados. Ele morreu na mesa de cirurgia. Os 2 últimos sobreviventes foram levados de volta para a câmara, contra a vontade da equipe médica, por ordem do comandante militar. Ele queria saber o que eles haviam se tornado. Ele perguntou: "O que vocês são?" Um deles deu uma resposta que ecoaria para sempre no horror dessa lenda: "Nós somos vocês. Nós somos a loucura que se esconde dentro de todos vocês, implorando para ser libertada a cada momento de sua mais profunda mente animal. Nós somos aquilo de que vocês se escondem em suas camas todas as noites. Nós somos o que vocês sedam e paralisam quando vão para o paraíso noturno onde não podemos pisar." Chocado, o pesquisador sacou sua arma e atirou no coração do prisioneiro. Antes de morrer, ele apenas sussurrou: "Tão perto da liberdade." Agora, a grande questão: essa história é real? A resposta curta e direta é: não. O experimento russo do sono é uma das mais famosas creepypastas da internet, um conto de terror ficcional que se espalhou como um vírus. A história surgiu por volta de 2010 em um fórum online e desde então cativou e aterrorizou milhões de pessoas. Não existe qualquer registro histórico, documento científico ou evidência que comprove a realização desse experimento. A imagem icônica associada à história de uma criatura esquelética e assustadora, na verdade é de um adereço de Halloween chamado Spasm. Então, por que essa história se tornou tão popular e por que tantos acreditam nela? A resposta está na forma como ela é contada. A narrativa mistura elementos plausíveis, como a paranoia da Guerra Fria e experimentos antiéticos, com um horror corporal e psicológico extremo. Ela explora medos primitivos, a perda de controle, a insanidade, o que acontece quando a parte mais sombria da nossa mente é libertada. A história é um exemplo perfeito de como uma ficção bem construída pode se passar por verdade no vasto e anônimo mundo da internet. E aqui fica a minha pergunta para vocês, e quero que respondam com sinceridade nos comentários. Se um governo confirmasse hoje que um experimento como esse realmente aconteceu, você acreditaria que eles contariam toda a verdade sobre os resultados? O experimento russo do sono, embora fictício, nos deixa uma lição poderosa. Ele nos mostra o poder das histórias e como elas podem moldar nossa percepção da realidade. É um lembrete para sempre questionarmos o que lemos online e buscarmos as fontes. A lenda pode não ser real, mas o medo que ela inspira e as questões que levanta sobre a natureza humana são, sem dúvida, muito verdadeiras. Ela nos força a confrontar o que poderia acontecer se a linha entre a ciência e a moralidade fosse completamente apagada. E aí, gostou de desvendar esse mistério comigo? Espero que agora você possa dormir um pouco mais tranquilo, sabendo que essa história é apenas isso, uma história. Mas uma história incrivelmente bem contada, não acha? Se você curte esse tipo de conteúdo, mergulhando em mistérios e desvendando lendas da internet, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho
para não perder os próximos vídeos. Sua participação é o que nos move a trazer cada vez mais histórias fascinantes para você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.